As entrevistas de ontem do técnico Luiz Ubeldia, e principalmente do Lima na zona mista, elas deixaram algumas mensagens importantes ali nas entrelinhas. Quem prestou atenção, quem captou ali, certamente percebeu quando o Zubeldia falou da possibilidade de escalar Paulo Henrique Ganso e Acosta juntos. E quando o Lima fez uma comparação na visão dele do que era o trabalho do Renato e agora esse Fluminense que está renascendo sob o comando do Zubeldia, ou sendo remodelado, vamos dizer assim, aos poucos, de acordo com as ideias do treinador. E foram indicativos interessantes para a gente saber o que estava acontecendo, como está agora o dia a dia do clube e o que a gente pode esperar em relação a algumas decisões que serão tomadas num futuro muito breve, eu diria. Eu vou começar já de cara com a zona mista. Vou trazer aqui a palavra do Lima e também do Acosta, Lúcio Acosta, que falou ontem, o melhor jogador em campo disparado para mim. Aliás, dos jogos do Zubeldia até aqui, o melhor jogador, na minha opinião. Parece que ele e o Zubeldia já têm um entrosamento ali de anos, sendo que nunca trabalharam juntos. E está sendo, confesso, muito prazeroso assistir isso. Então vou trazer essa entrevista do Lima, do Acosta, e depois a gente comenta rapidinho, porque tem uma outra parte da entrevista do Zubeldia que eu acho que talvez teve uma pequena repercussão, bem pequena diante do que ela mostra. Vamos lá, vamos ouvir primeiro a zona mista, Lima e Lúcio Acosta falando. Você, né? Barça, bom não? Firme? Cara, pouquíssimo tempo em campo hoje, contribuição já pro gol ali, rapidamente, você basicamente mataram o jogo, você e o Keno entraram pouco tempo, resolveram o jogo ali. Como é que foi isso? Muito rápido, assim? Eu e o Keno temos uma amizade muito grande, a gente se conhece já faz tempo, né? Desde 2023 a gente joga junto. Eu sempre falo que é muito bom jogar ao lado dele ali na beirada. Enfim, eu acho que essa amizade que a gente tem dentro e fora de campo, né? Conseguir ver ele bem ali, que é onde ele sempre fica, bem posicionado, e conseguir fazer um belo passe para ele concluir em gol. Lima, o Fluminense não vencia por mais de 3 gols, né? Ou 3 gols de diferença, desde o jogo contra a Aparecidense na Copa do Brasil em maio. O que funcionou hoje, né? O ataque defensivo, a parte defensiva e também a parte ofensiva que o Fluminense conseguiu marcar os 3 gols. Qual foi a diferença de hoje para o Fluminense conseguir esse placar mais elástico? Eu estou vendo um time mais leve, mais solto, mais à vontade. Fizemos um jogo muito bom contra o Botafogo, né? Contra o Sport. A gente deixou a desejar em algumas partes, mas evoluímos, né? Hoje de novo a gente foi muito bem. Enfim, estou vendo o time nos treinamentos o que tem que fazer, né? O treinador pede muito a ficar bem posicionado. Enfim, é um cara que explica bastante, sabe como ataca, sabe como defende. Então isso daí está deixando bem a gente eficaz na defesa e no ataque. Por isso que a gente conseguiu fazer 3 gols hoje. Quando a gente ouve você falar sobre o Fluminense estar evoluindo, é porque ficou aquela sensação de que na gestão anterior, em algum momento, as coisas pararam de acontecer com frequência. Internamente, os jogadores têm um diagnóstico? Era só o Renato? Não era? O que vocês têm a dizer em comparação ao momento anterior com esse atual? O trabalho é completamente diferente, né? O Renato tinha um estilo de jogar, o de agora tem outro estilo totalmente diferente. Enfim, quando a gente conseguia fazer as coisas, era em geral, jogadores que estão em campo, né, a responsabilidade é nossa. Enfim, igual na Sula, as coisas não saíram como a gente queria, por mais que a gente tenha uma equipe muito boa. Enfim, agora com o novo treinador, mudou bastante coisa e aí, como vocês estão vendo, a equipe está evoluindo bastante. Um pouco sobre essa sequência do Fluminense, desde a chegada do Zubeldia, o time jogando melhor, conseguindo as vitórias. Falando muy rápido, amigo. No comprendí un poco. Sobre a sequência de show dos últimos jogos com o Zubeldia. Estás muy feliz porque la verdad que el equipo está trabajando muy bien. Estamos haciendo grandes partidos. El equipo se está sacrificando mucho. Está trabajando muy bien día a día. Queda demostrado en cada partido que el equipo va creciendo cada vez más. Y nada, muy feliz. Hoje a gente consegue dizer com segurança que você conquistou essa vaga no meio-campo. O Fluminense ficou muito tempo jogando com 3 volantes. Tinha, além do Martinelli e do Hércules, o Nonato. Agora você se sente um efetivo da equipe? No, hay que seguir trabajando. Creo que Luis propone una competición muy sana entre cada jugador, entre todos. Lo venimos haciendo bien. Cada vez que me toca a mí entrar o arrancar, me siento cómodo. Lo mismo con los demás jugadores. Creo que también Lima cada vez que entra está haciendo
grandes juegos, ha convertido, ha asistido hoy, así que se ha convertido en una, como dije recién, una competición muy sana, muy linda que a nosotros los jugadores nos gusta. Lúcio, hoje o Fluminense conseguiu sair em contra-ataque com velocidade e inteligência. Isso é uma das características do Zubeldia? Vocês conversam sobre isso no vestiário? Como é que o Zubeldia passa isso para vocês? Trabajamos todos los sentidos, tanto transiciones como posesión del juego, depende del rival también, nos acoplamos a lo que tenemos que jugar y sí, Luis siempre nos habla de cada rival, nos muestra video, nos habla antes de los partidos, en el partido también, de cómo podemos lastimar o herir al rival y hoy fue de esa manera. Creo que el equipo ha hecho muy bien las cosas en transiciones, como también cuando tuvimos el balón y como dije recién, muy feliz porque el equipo cada vez crece más. Acosta, o Fluminense hoje praticamente não sofreu, né? O Atlético não, como você falou, o Atlético não lastimou, digamos assim, o Fluminense. E eu queria que você falasse do lance do primeiro gol da jogada. Você encontrou um espaço vazio, né, ali no meio da abertura que o Atlético deixou e acabou fazendo uma boa jogada com o René. Depois até vocês comemoraram juntos ali enquanto o Samuel estava lá do outro lado. Queria que você também falasse um pouco dessa jogada, desse espaço. Sí, esas son las triangulaciones que nos habla el técnico Luis, de cómo tenemos que jugar, de cada espacio donde podemos encontrar a nuestro compañero. Hoy, como el otro día también René me dio un pase, la jugada fue una jugada de triangulaciones, es lo que trabajamos, lo vi a John correr, él pateó al arco, que el rebote a Samuel, la verdad que sí. El grupo está muy bien, se siente muy bien, como dije recién, cada día que pasa, cada día que jugamos, el equipo va creciendo más, se siente con más confianza y la verdad que muy feliz por eso. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o segundo gol. Começa a jogada do contra-ataque com você ganhando uma bola pelo alto e, convenhamos, a sua estatura não é das mais favoráveis. Como é que é isso? Como é que você compensa isso? Si tienen visto vídeo, yo faço gol de cabeza también, así que nada, contribuir defensivamente también es parte del juego, de lo que Luis me pide. Fue una jugada que estábamos hablando, ahí había un jugador ahí en el área y nos comunicamos de que podía llegar yo a agarrar el rebote ahí. Salté, a pesar de mi poca estatura, salto muy alto y nada, John creo que hizo un buen contragolpe. Sabemos lo que Kevin puede dar en velocidad y fue un lindo gol, la verdad que muy feliz por la contribución de cada jugador en el campo. Lúcio, você que é estrangeiro, tem outros companheiros estrangeiros também, para vocês, melhorou ter um técnico estrangeiro, facilitou? Con Renato veníamos haciendo las cosas bien también, el equipo estaba trabajando muy bien, ha llegado un punto donde ha cambiado el entrenador, donde seguimos trabajando igual de duro, seguimos compitiendo de la misma manera, a pesar de la renuncia de Renato y la sumisión de Luis, el equipo siguió creciendo, siguió trabajando mucho más, sabíamos que era un momento duro para el equipo, pero el equipo no bajó la cabeza, siguió entrenando, siguió compitiendo e hoje queda demonstrado que o equipo está com muita confiança. Bom, e aí eu vou pegar principalmente esse ponto em que o Lima cita. Ele fala, são dois treinadores muito diferentes, né? São trabalhos muito diferentes. E tá clara a evolução do time. Que o Zubeldia é um cara que explica muito. Reparem, quem acompanha aqui o canal sabe disso. Algumas coisas que eu falei lá naquele jogo, no pré-jogo contra o Internacional no Beira-Rio, que os jogadores estavam insatisfeitos com algumas coisas, dentre elas a falta de treinos mais aprofundados, treinos táticos, a falta de orientação em relação a algumas coisas que eram pedidas e não eram explicadas. E às vezes o jogador não entendia muito bem o que estavam fazendo ou o que precisavam fazer. Eu me lembro muito bem quando eu falei aquilo lá. O Lima não é um cara que tem um perfil de ir para a zona mista, para ficar mandando indireta para o treinador anterior,
para ficar mandando recadinho nas entrelinhas, indiretinho. Não é esse o perfil do Lima, todo mundo sabe disso. Ele é um cara muito humilde, muito simples a dele, e justamente por isso é que dá para ir nos detalhes do que o Lima falou, porque é algo sincero que está vindo ali da boca dele. Fica muito evidente o alívio dos jogadores, já falei isso aqui, foi um alívio para os jogadores a saída do Renato, e principalmente para aqueles que não tinham tanta oportunidade assim. Nem é o caso do Lima, porque ele teve com o Renato uma sequência, depois saiu um pouquinho, e aí recentemente tinha entrado de novo, mas enfim, chegou a perder um pouco de espaço ali em dado momento. Aquele ponto mais crítico ali de críticas da torcida. Mas John Kennedy, que era a terceira opção total, e outros jogadores estão motivados agora com essa chegada do Zubeldia. E quando ele fala isso, o Fluminense não treinava, gente. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Fica muito evidente isso. Ah, não treinava nada? Treinava, ia lá, fazia um rachão, de vez em quando fazia uns trabalhos técnicos, táticos ali, mas tudo muito superficial. E o jogador sabe que se a coisa não der certo, vai estourar neles também. E jogador que é profissional, que é comprometido, sabe quando o negócio não está sendo bem feito e quer fazer bem feito. E nem estou dizendo que se aplica a todos os jogadores não, tá? Desse elenco não. Mas para alguns certamente sim. Para um Thiago Silva da vida, certamente sim. Então eu acho que essa fala do Lima, ela, aí pensando agora, que é o que nos interessa, o futuro, mostra que hoje o Fluminense realmente tem um treinador que vai colocar a mão na massa no dia a dia, vai dar um direcionamento tático para aquilo que ele quer e explicar aos jogadores aquilo que ele quer, vai dar a eles a profundidade de aprofundar isso e tornar isso mais natural no dia a dia. Se vai dar certo, amigo, é outra história, é outra situação. Futebol é imprevisível. Mas agora a gente já vê alguns ajustes interessantes de posicionamento. Ontem a gente viu Serna e Canóbio voltando muito, compondo ali a última linha. Martinelli hoje é um primeiro volante que sai com a bola muitas vezes lá de trás quando a saída é feita com 3 e não com 2. A gente vê um Hércules com mais liberdade para chegar à frente, o Acosta tendo um papel fundamental na criação, na recomposição, para trazer, às vezes, né, indo lá buscar a bola, às vezes esperando essa bola nas entrelinhas. Enfim, a gente já tem alguns detalhes ali bem claros do trabalho do Zubeldia. E agora, com essa data FIFA, depois do jogo do Mirassol, ele vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais os jogadores, que ainda há muito pouco tempo de trabalho, e a partir daí certamente vai começar a fazer ajustes, vai aprimorar isso para que o Fluminense, os jogadores consigam colocar em prática de uma maneira mais natural possível aquilo que ele vem pedindo. E aí, por falar no Zubeldia, ele falou sobre a possibilidade de Ganso e Acosta jogarem juntos. Y ahora eso que le dice. Bueno, habría que verlo en los entrenamientos, ¿no? Habría que verlo en los entrenamientos. Yo no... Hay una jugada de Luciano creo que fue él, hablando de esto de, además de aportar situaciones complejas, con asistencias, con tabelas, con la organización. Hay una disputa en el saque lateral, en el segundo gol. Creo que la disputa la gana él, ¿no? La gana él. Y eso es lo que yo le sumo a lo que todos ven. Lo que todos ven, lo veo yo también, es decir, la asistencia, el regate, pero esa disputa que nos permitió tener el segundo gol para que corra Serna, para que Kennedy le dé continuidad, Kennedy asista a Serna, eso es importante, porque nos muestra no solo el juego asociado, sino también que podemos ser peligrosos en la transición, a través de una disputa de nuestro 10, a través de una transición en conducción de nuestro 9 y a través de una finalización de nuestro extremo. Entonces, ese global es lo que a mí me deja satisfecho hoy, que lo vengo viendo en los demás partidos, ¿no? Por supuesto. Si pueden jugar dos jugadores 10, en algún momento quizás sí, tengo que verlo. Pero bueno, todos piensan, hay una frase que yo no comparto que dicen, no, los buenos jugadores pueden jugar juntos. Yo recuerdo a Sabela, que en paz descanse, una vez antes del Mundial 2014 se hizo aquí, ¿no? Llega a la final Argentina y Alemania. Y Sabela va a ver un entrenamiento mío a Racing, yo estaba dirigiendo Racing. Y él, después del entrenamiento, me comenta que su gran preocupación era cómo iba a estar organizado teniendo a Agüero, teniendo a
Messi teniendo a Higuaín. Dice, no puedo sacar a ninguno, pero también sé que voy a estar desorganizado. Y después aconteció, durante el Mundial, siempre me acuerdo porque él me lo comentó, que creo que Agüero sufrió una molestia y al final Argentina se le acomodaron los jugadores y solo jugó con 2 de los 3. Es decir, esta anécdota va en esto de que es cierto que los buenos jugadores se pueden acoplar, pero no siempre es una ley infalible. No siempre. E a experiência de Isabela me hizo abrir os olhos. E por que eu disse em relação às mensagens nas entrelinhas? Quando ele faz uma comparação com aquela Argentina lá de 2014, em que o Sabedia queria colocar todos os principais jogadores, todos os craques para jogarem juntos, ele sabia que ia ter problema. E aí o Agüero se lesiona e o time acerta, bate numa final. Agora, quando o Paulo Henrique Ganso estiver novamente à disposição, Zubeldia sabe que vai ter que lidar com isso, assim como o Renato vinha lidando. E para mim a mensagem é bem clara, olha, eu vou ver, vou analisar, vou observar, mas não vai rolar. Ele não vai falar isso, obviamente, mas dificilmente vai acontecer, dificilmente isso vai ser viável, a não ser por algumas situações específicas de jogo. Obviamente pode acontecer, mas não de maneira concreta. Até porque a temporada do Ganso não é boa, né? A temporada do Ganso é muito ruim, uma temporada muito complicada por vários motivos, por N motivos. Então isso acaba, querendo ou não, facilitando a vida do Zubeldia para escolher. E hoje acho que não tem debate, não tem discussão. O Acosta está caminhando para se tornar o principal jogador do Fluminense, tecnicamente, a referência técnica, né? E se ele continuar nessa toada, pela temporada que o Ganso vem fazendo até aqui, não tem a menor chance. E aí eles vão ter que brigar por essa posição, o Ganso vai ter que esperar a oportunidade de novo. Como eu disse, pode ser que tenha situações em que um vai entrar no segundo tempo, fica num 4-4-2, aí é outra situação que o Zubeldia vai testar. Mas ficou bem claro para mim que é muito improvável que ele utilize Ganso e Acosta juntos. Ou seja, nem sempre, o que ele quer dizer, nem sempre os melhores têm que jogar juntos. Nem sempre vai funcionar. Não tem que ser assim. E antes de fechar aqui, eu queria trazer um desabafo aqui do Marlon, ex-jogador do Fluminense, inclusive, depois do jogo de ontem. Para quem não viu, foi marcado um pênalti contra o Grêmio, cometido pelo próprio Marlon, que a arbitragem deu através do VAR. E aí gerou esse desabafo dele aqui, muito forte, que eu acho que vale a gente trazer, porque o Fluminense cansa de sofrer com erros absurdos de arbitragem. Volta e meia a gente está reclamando aqui. E isso atinge a todos. A gente sabe que uns mais, outros menos, mas a arbitragem do Brasil é realmente uma vergonha. E aí o Marlon mandou isso daí. O Marlon que estava aqui. Acho que ele te deu? Né? Que tu chora o jogo inteiro, né? Tu chora o jogo inteiro, né? Valeu, Cracão. Valeu, Cracão. Valeu. Ganhou a porra de um pênalti. Marlon, queria que você falasse, enfim, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, depois de uma partida tensa como essa? Olha, o Grêmio, o futebol Porto Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, a gente não tem nem profissionalização dos árbitros, né? A gente vem de anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas, né? E isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assume agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros. Esse pênalti que foi marcado hoje aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria, isso sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu tô com o braço colado, se eu faço amplitude de espaço, a bola bate e volta pra frente. A bola desvia no meu peito e vai pra fora. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, contra o Mirassol, que originou um gol. E onde o cara do Mirassol tá em impedimento, ele vai no VAR e confirma. A expulsão do Kahneman, ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kahneman, porque ele já tá bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos 2 pênaltis marcados no Clássico Grenal, onde não existe pênalti. Onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve 3 pênaltis no jogo. Do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado hoje novamente. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Temos o nosso demérito dentro de campo também de muitas vezes errar, tudo, mas o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. E não é só com o Grêmio, o Sport já foi prejudicado, outras equipes já foram prejudicadas também. Na próxima rodada vai ser o Bragantino prejudicado. Mas a gente não tem uma liga que profissionaliza os árbitros, que capacita uma melhora do jogo, eles são influenciáveis, eles são tendenciosos. E o mesmo árbitro que tem antipatia com a nossa equipe, apita a partida, novamente prejudica o Grêmio.
vocês façam análise de vocês, eu posso ser punido, mas olha, a gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros. Não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes. Então não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pelos outros times que estão prejudicados também. Só que o Grêmio novamente prejudicado. No período de 6 jogos aí, o Grêmio foi prejudicado em mínimo 7 decisões contra o VAR. Eu não tenho mais nada para falar. Você disse que você pode acabar sendo punido. Você tem algum receio de ser punido? Não, eu não tenho receio de ser punido. Eu estou suspenso, não tenho receio. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio aqui, eu vou falar categoricamente, o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também. É uma decisão dessa que, olha só, os árbitros, eles usam o VAR como muleta. Hoje no jogo Chelsea-Liverpool teve uma decisão de pênalti perto da área e tem a regra da Premier League que se o árbitro está em cima do lance e ele não denomina pênalti, não é pênalti. No nosso campeonato não tem esse tipo de regra. A gente não copia os melhores, a gente não tira exemplo dos melhores. A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são sim influenciáveis, porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu tô com o braço recolhido e marca pênalti. No Clássico Grenal teve 2 pênaltis que o Brasil inteiro disse. Depois o PC de Oliveira, que foi um excelente árbitro, diz categoricamente que não é pênalti pro Grêmio e ele vai dizer hoje que não é pênalti pro Grêmio, como já aconteceu várias vezes. O problema é que isso se repete. Ele já disse que não foi pênalti. Não, exatamente isso. Ele já disse que não foi pênalti, mas isso não vai voltar atrás. Porque depois a pressão dos jogadores que perderam os pontos, é no treinador que perdeu os pontos e a equipe é prejudicada. Eu digo, isso não acontece só com o Grêmio. Acontece com outras equipes também e já aconteceu de forma vergonhosa. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. E, cara, foi um desabafo muito sincero de quem sabe se comunicar também, né? Do Marlon assumindo essa liderança de defender o clube dele também, obviamente, mas falando várias verdades, né? Sobre a falta de critérios, a falta de profissionalização, árbitros tendenciosos, árbitros que usam o VAR como bengala, que é o que mais tem no futebol brasileiro hoje, e o VAR cada vez mais é usado de maneira equivocada, quando tem que usar não usa, quando não tem que usar eles vão lá e usam. Enfim, essa infelizmente é a realidade do futebol brasileiro. E poucos jogadores têm coragem de fazer isso como o Marlon fez aí. Se todo mundo tivesse, talvez a pressão fosse muito maior. Se todo mundo chegasse, mas tem que saber falar, né? Saber se expressar, saber tocar nos pontos corretos. E isso infelizmente poucos têm condição. Mas se todo mundo tivesse, pelo menos um de cada clube, tivesse essa coragem de bater de frente, como o Marlon está fazendo, não sei se iria resolver. Talvez não resolvesse nada. Mas certamente eles iam sentir muito mais forte a pressão. Então, parabéns ao Marlon aí por esse desabafo, porque agora foi o Grêmio. Daqui a pouco vai ser o Fluminense de novo, como já foi tantas e tantas vezes. Infelizmente, é assim que funciona nesse campeonato da CBF. Inclusive, falando da corrupção da CBF. O comentário do Marlon, a crítica foi de ponta a ponta, na minha opinião, perfeita. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E claro, assim tivermos mais notícias, mais informações, enfim, conteúdo de Fluminense, você sabe, acompanha aqui no canal do Leste. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, por favor, conto muito com vocês. Tamo junto, valeu.